Olá, bom dia, feliz sábado. Hoje a gente vai falar sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a parábola das bodas. Vou iniciar ali o capítulo 22 do livro de Mateus. Diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo-lhe: o rei dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outro servo com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. E eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhe incendiou a cidade. Então disse aos servos: está pronta a festa, mas os convidados não são dignos. E depois às encruzilhadas do caminho, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os convidados, notou ali um homem que não trazia as vestes nupciais. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem vestes nupciais? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai de pé e mão e lançai para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Então aqui a gente viu, né, a parábola sobre as bodas, né? Muito interessante, irmãos. Aqui é que, como a gente viu, né, o rei ali preparou as bodas de seu filho, estava tudo pronto, ele matou boi cevado, tinha muita comida, e então ele mandou chamar os seus convidados, né? E cada um deram uma desculpa. Um foram para o roçado, outros foram para outros negócios, e alguns deles ainda, pegando os seus servos, ainda mataram e maltrataram. Então aquele rei, ele se irou grandemente e foi lá e destruiu toda aquela cidade. Matou todos aqueles homens maus e destruiu a cidade. E falou: olha, a festa está pronta, mas na verdade os convidados não eram dignos. Então agora vocês vão e convidam todos que vocês encontrar pelo caminho, bons e maus. Mas aquele homem convidar todos. Quando a sala ficou repleta, os reis foi ver os convidados que tinham vindo para a festa. E ali ele notou um homem que estava sem suas vestes nupciais, né? Ele falou: irmão, como você chegou aqui com essas vestes? Como você pôde entrar aqui? Aquele homem emudeceu de temor. E ele mandou atar aquele homem e jogar para fora no fogo, aonde havia choro e ranger de dente. Então isso aqui é uma parábola muito significante. Quem é esse rei? Esse rei rico que mandou fazer aquela festa toda, a boda de seu filho, quem é? É o nosso Deus, né? E agora ele mandou convidar todos os seus amigos, né? Todas aquelas pessoas. Então, quem é esses amigos de Deus? São o povo de Israel. Então, Deus, quando Cristo veio aqui na terra, né, chamou todo o povo de Israel. Mas o que eles fizeram? Cada um deram uma desculpa. Não, eu não quero, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ninguém veio. Então, o rei se irou, ainda agarraram e mataram a Cristo e os seus servos, que foi enviado antes de Cristo, né? Então, Deus se irou
E como está lá que o rei Ciro destruiu aquela cidade, né? Deus Ciro destruiu Jerusalém, no ano 70, né? Foi destruída. E então, irmãos, mas ao esse rei entrar na sala dos convidados, ele percebeu que tinha um entre os convidados, tinha alguém que não estava com as vestes nupciais. E agora, ele mandou jogar aquele servo fora, onde havia choro e ranger de dente. O que significa isso, irmão? É que ao povo de Israel rejeitar o Filho de Deus, Deus agora mandou pregar o evangelho a todo mundo, aos bons e aos maus, a gentil, a todo mundo. Mas agora, pelo evangelho ser levado a todo mundo, muitas pessoas não dão valor ao evangelho. E vai para o evangelho de todas as formas. Eles vão sem respeito. Porque a Bíblia diz assim, né? Venha como estás. Não é isso? Nós devemos ir como estamos. Mas nós não devemos permanecer como nós estamos. Ao nós entrar no evangelho de Cristo, nós devemos ter uma mudança. Uma mudança no nosso caráter. Uma mudança na nossa vida. Devemos abandonar o velho homem e ser uma nova criatura. Mas muitos não. Venha como estás e permanece como está. Eles não querem mudança. Então essas pessoas aí é aquelas pessoas que estão sem as vestes nupciais. É aquela que quando o rei vir para levar a sua igreja, encontrar aquelas pessoas nu, aí vai ser jogado fora. Ser jogado no fogo eterno, onde só vai ter choro e ranger de dente. Então, nós devemos, ao entrar no Evangelho de Cristo, ter um grande respeito, que nós estamos ali, é numa festa do rei. Nós não estamos numa festa de qualquer pessoa, não. Nós entramos no trabalho do rei. Um trabalho muito sério. Então a gente tem que abrir mão de todas as coisas que nós éramos no passado. E ser uma nova criatura. Não é porque a gente era daquela forma, tinha um pecado, um defeito, que nós vamos continuar sendo. Deus nos chamou do mundo, né? Venha como estás. Mas ele não falou, permaneça como estás. Chamou do jeito que nós estávamos para nós vir. Mas agora nós temos que fazer uma mudança. Nós temos que ser uma nova criatura. Nós temos que aborrecer todo o nosso pecado que nós tínhamos quando nós estávamos no mundo. Mas muitos não querem tomar essa decisão. Eles querem vir para o Evangelho e continuar da mesma forma. Dizer que importa somente o coração. E não importa as outras coisas. Irmãos, eu vou colocar para você. Se seu coração é puro, você vai agir de uma maneira que todo mundo vai perceber que você é puro. Não existe uma pessoa dizer que é puro por dentro e por fora está sujo. Isso não é uma pureza verdadeira. Por exemplo, um copo, você colocar uma água para você beber em um copo limpo, ele tem que estar limpo por dentro e por fora. Não adianta eu trazer uma água para uma pessoa, bem lavadinho um copo por dentro e tá sujo por fora, porque tá contaminado do mesmo jeitinho. Se tem sujeira por fora, o copo está contaminado. Não tem como o copo estar limpo, tendo sujeira por fora. Então, quando o crente ele se converte a Deus, ele limpa tanto o exterior como o interior. Não tem esse assim de dizer, não importa o coração. Eu estou dessa forma aqui, mas o meu coração é puro. Não existe isso, irmão. Se está sujo, está sujo. Ou por fora ou por dentro está sujo. Não existe pureza na sujeira. Entendeu? Então, essa parábola aqui é muito importante para nós entendermos o que Deus aqui quis mostrar para nós. Que ele preparou a festa, convidou os seus convidados, que era o povo de Israel, mas eles rejeitaram. Cada um quiseram dizer que estava ocupado com isso ou com aquilo, cada um foram para um lugar. E não deram valor à festa que o rei preparou. Então ele mandou chamar agora as pessoas que não tinham nada a ver, né? Chamar todos, não importa, quem vocês encontrar, chamai. Mas mesmo assim, ainda foram alguns sem as vestes nupciais, né? Sem reverência para com Deus. E quando aquele rei veio visitar o povo que tinha sido chamado para a festa, notou ali essa situação e pôs para fora imediatamente. A mesma forma que vai acontecer agora, quando Cristo vier nas nuvens dos céus buscar sua igreja. Aqueles que não tiver preparado, vai ser jogado no fogo, né? Onde há choro e ranger de dente. Então a palavra de Deus ela tem que ser respeitada. Nós devemos respeitar as coisas de Deus. Se nós entramos para o serviço de Deus, nós temos que ser fiel naquilo.
Nós temos que fazer de acordo com a palavra de Deus. Não é brincadeira, irmãos. Olha, Deus, ele não quer ninguém forçado. Ele chama você para o evangelho, mas não é forçado. Você tem que ter o desejo de servir a Deus conforme o ditame de sua palavra, conforme Deus exige. Então, se você não quer, não tem problema, é só sair fora. Mas agora ficar sem as vestes nupciais dentro da igreja de Deus, vai acontecer como aconteceu com aquele homem. Então nós devemos fazer uma reforma em nossas vidas. Fomos chamados daquela forma? Fomos. Fomos, mas não permanecer daquela forma. Nós temos que abandonar o velho homem e ser uma nova criatura. Que Deus nos abençoe e nos abençoe maternamente.